espeleólogos buscam preservar os animais da caverna e tentam uma forma de educar os visitantes para que eles se conscientizem da importância do local. Veja um pouco mais da vida no interior da caverna da Pedra Branca, em Maruim. A caverna está às margens do rio Sergipe, mas para entrar lá, o explorador deve seguir procedimentos de segurança, a começar pelo capacete e o uso de máscaras. Se não tiver o macacão todo fechado como o dos espeleólogos, o visitante tem que estar de sapato fechado, calça e camisa comprida. E por último, as luvas de lona com aderência de borracha. Ainda dá para perceber que aqui foi uma árvore que caiu, por isso que já há uma mudança no perfil aqui da entrada da gruta, porque essa árvore, no ano passado, ela não estava aqui. E agora a gente retornar nesse período seco, já há uma dificuldade maior para entrar. Ela ficou até um pouco mais escondida, a entrada da gruta. A geógrafa Érica é que vai nos acompanhar aqui nessa primeira entrada. Esse cheiro característico que a gente sente aqui dentro são as fezes dos morcegos? São as fezes dos morcegos, que a gente tem um primeiro salão, que tem uma concentração maior. E como nessa caverna a gente tem morcegos que são hematófagos, o cheiro ele é mais forte. Tem morcegos que a gente tem que usar a máscara. Temos que usar a máscara. Além disso, como o ambiente, como vocês podem perceber, é muito quente e úmido, ele é propício à formação de fungos, de bactérias. Aí a gente tem que utilizar realmente, é uma medida de segurança, a gente não recomenda que ninguém entre em caverna sem usar máscaras. Vocês podem perceber aqui à direita um duto, que a gente passa até um momento, depois não consegue adentrar mais. E aqui é o caminho principal da caverna, a gente precisa se abaixar, observar bem as laterais, porque a caverna ela é bastante ramificada. Tem muitas teias de aranha, observar se não tem cobras, sapos, que às vezes tem nos condutos. Neste salão, encontramos os primeiros moradores do lugar. É por isso que usamos luvas, pois numa das paredes, uma caranguejeira adulta nos observava. Uma jiboia também estava atenta à nossa presença e se escondeu na toca. O espeleólogo tentou retirá-la, mas não conseguiu. Seguimos em frente, cada vez mais fundo, mas os caminhos se estreitaram. Os morcegos começam a aparecer, assustados pela luz. Eu me assusto com um deles. Isso não foi nada, comparado com o que encontraríamos adiante. Entramos no salão principal da caverna, onde estava o ninho dos morcegos, centenas deles. Durante o dia, eles costumam dormir pendurados no teto de cabeça para baixo, mas atrapalhamos o sono deles. Os hematófagos, geralmente, como o Cris vai falar, eles se localizam concentrados, não é isso, Antônio? Aí a gente consegue perceber onde é que eles estão localizados pelas fezes, que a gente chama de guano. É difícil até a gente se concentrar na conversa aqui, porque o barulho é intenso dos morcegos. Interessante que poucos se tocam com a gente por causa daquele sistema de radar, que é bem aguçado deles. Eles emitem um som em alta frequência. Quando chega até o objeto, eles sabem até a distância que estão do objeto e eles desviam. Então, apesar de centenas de morcegos estarem aqui, não tem nenhum se chocando com a gente, né? Isso. Interessante o sistema que eles usam. Agora, falando aqui dessas rochas, eu percebo, quando se fala em caverna, gruta, a gente lembra logo de estalagmite, estalactite. Aqui não tem, por quê? Isso. Olha, essa formação rochosa aqui, nós estamos sobre a bacia sedimentar Sergipe-Alagoas. Essa bacia sedimentar, ela tem a presença de calcário, que é uma rocha que ela é passível de ter essa formação de ela cavernas. É porosa. Porosa, apresenta fraturas, mas apesar de fraturas e porosidade, ela é uma rocha resistente. Por isso que se formam esses condutos. Em nossos estudos, essa caverna é muito importante. Nós visitamos elas várias vezes e nós podemos perceber que, mesmo não tendo as estalactites e as estalagmites, o processo de formação pode ter sido diferenciado. Como vocês podem perceber, nós estamos próximos ao rio Sergipe. E na época de chuva, isso aqui fica tudo alagado. O que a gente constata é que também tem um lençol freático influenciando na erosão da caverna. No passado, ele pode ter tido um volume maior. E esse tipo de formação aqui, ele mostra que foi a água que esteve em contato. Então, quais são os motivos pelos quais a gente não tem estalactites aqui formadas?
Para que haja estalactites, que são depósitos químicos, é necessário que haja uma infiltração da água através das raízes das plantas. Essas raízes, em contato com a rocha, elas vão dissolver a rocha e transformar em ácido carbonático para formar. Mas como vimos lá em cima, essa vegetação sempre, constantemente está sendo destruída. O homem já tem atuado muito, né, por lá. Além disso, além da vegetação, além da rocha que é propícia, também temos que olhar o gradiente hidráulico, que é a quantidade de chuvas. Certo? Então, tudo isso colabora para que a gente não tenha não tenha estalactite aqui, depósito químico. Ou então ela é relativamente jovem, não deu tempo de se formar ainda. Vivem aqui 3 espécies de morcegos: os que comem frutas, os que se alimentam de insetos e os mais famosos, os Desmodus rotundus, que se alimentam de sangue. A professora de biologia, Cristina Donato, mostra um morcego vampiro. Essa é uma fêmea. Aqui é um morcego conhecido popularmente como morcego vampiro, que é o Desmodus rotundus. Essa espécie tanto consegue se alimentar de sangue de mamíferos quanto de aves. E na realidade, a menor probabilidade de se alimentar do sangue humano. Isso é bom falar também, porque é o risco menor que a gente corre. Na realidade, ele se alimenta mais de animais também silvestres. No caso, ele só vai se alimentar de outros tipos de seres vivos, que não são silvestres, quando eles não têm o alimento necessário. Ele aqui está nervoso, por isso ele está mordendo. Ele está sendo segurado. Isso não seria uma coisa natural que ele iria estar fazendo agora, porque ele não estaria com a gente. Ele tem uma pelagem bem maleável. Aqui, a membrana na asa dele, a gente chama de uropatágio. Essa membrana que fica ligando o braço até o corpo, que é o que faz eles voarem. Essa membrana bem fininha. Aí tanto é que é esse o motivo pelo qual a gente não encontra tantos morcegos que são dessa espécie ou qualquer outra voando pelo dia. Até mesmo para não ressecar, como ela é muito fininha. Uma característica que esses seres vivos também têm, esses tipos de morcegos, eles têm um polegar grande, muito maior, até porque eles conseguem engatinhar. A boca, os dentes, diferente do que a gente imagina, não são muito grandes, na realidade eles são bem fininhos, com precisão cirúrgica, e eles têm uma fenda no lábio que serve para poder ficar sugando sangue. Eles não vão ficar mordendo e puxando, eles ficam lambendo. Depois que eles arranham com os dentes da frente, é que eles vão ficar, arranham, e depois eles só vão ficar lambendo com a língua o sangue do animal. Um sapo também mora na caverna. O graduando em Biologia da Universidade Federal de Sergipe, Anthony Santana, mostra como esse animal se protege dos predadores. As cavernas, elas abrigam uma complexa biodiversidade. Só não é maior pela ausência de luz, que impede que plantas superiores se estabeleçam pela ausência de luz e não podendo fazer fotossíntese. Mas mesmo pela ausência de luz, nós conseguimos encontrar uma diversidade muito grande, como anfíbios, répteis e morcegos, que é o único mamífero voador do planeta. Se eu apertar um pouco, ele vai soltar veneno. Isso aqui, a glândula... É uma proteção contra outros animais. Exatamente. Ele usa essa glândula para se proteger contra possíveis predadores. Nosso objetivo aqui é levantar as informações sobre as cavernas aqui do estado, para levantar informações sobre biologia, bioespeleologia, geologia, geomorfologia e também, no caso, na minha área também eu trabalho com paleontologia, os fósseis que a gente pode encontrar em cavernas. Tanto que a gente já fez uma matéria na Toca da Raposa e mostrou alguns fósseis que ocorrem lá. Mas o foco principal é levantar informação sobre a fauna e a geologia e a geomorfologia para poder explicar mais a questão ambiental, preservação, como é que a gente pode preservar esse ambiente a partir desse conhecimento das cavernas. Tem quantas cavernas em Sergipe? Catalogadas, nós temos 24 cavernas catalogadas, mas existem outras cavernas que não foram catalogadas ainda, que é justamente o nosso trabalho, a gente tentar encontrar essas cavernas, fazer uma catalogação e registrar junto à Sociedade Brasileira de Espeleologia. A gente percebe também que, tanto no caminho para chegar até a gruta, como também lá dentro, a gente encontra garrafas, PET, lixo. As pessoas não preservam quando visitam as cavernas. Na realidade, aí são pessoas que vieram legalmente, até um problema, porque pode acontecer algum acidente, e a pessoa, para vir a uma caverna, ela tem que estar preparada. Seja com a vacina antirrábica, como a gente viu que tem morcegos, então você pode
por algum motivo, se for arranhado ou se tiver algum problema realmente que não é normal, mas caso ele lhe morda, você já está preparado, ao mesmo tempo com roupa especializada, mesmo que não seja com um macacão, mas com a blusa de manga comprida, como você está, de calça, de sapato, com a máscara. Se alguém tiver informações sobre outras cavernas aqui no estado, quiser divulgar essas informações, entre em contato com a gente para a gente poder fazer essas pesquisas. A gente agradece. Ok, muito obrigado. Obrigado a vocês. Aos professores aqui. Espero que você que esteve aí assistindo em casa ao Terra Serigi tenha curtido essa aventura no coração da Terra. Um abraço, até a próxima. Você pode nos ajudar a produzir o Terra Serigi. É só mandar a sua sugestão pelo endereço eletrônico npe@tvsergipe.com.br ou ligar para o número 3045 4492. E em nosso blog você pode acompanhar as fotos dos bastidores e as curiosidades das gravações de nosso programa. Não deixe de acessar e comentar. O endereço é terraserigi.blog.ensergipe.com.